A proliferação de manchetes sensacionalistas sobre a regeneração instantânea de cartilagens articulares tornou-se um fenômeno recorrente nos meios digitais contemporâneos. Essas promessas, frequentemente associadas a soluções caseiras ou suplementos milagrosos, disseminam-se com velocidade alarmante, explorando a vulnerabilidade de indivíduos acometidos por dores articulares crônicas. Compreende-se a atração exercida por tais propostas, especialmente quando cada movimento se converte em uma experiência dolorosa e a busca por alívio imediato assume prioridade absoluta. Contudo, é imperativo esclarecer desde o princípio: tais alegações não apenas carecem de fundamentação científica, mas representam um risco concreto à saúde pública. Não se trata de desestimular expectativas legítimas, mas sim de oferecer uma perspectiva mais sólida e fundamentada. A realidade acerca da saúde cartilaginosa, embora desprovida de soluções mágicas, é substancialmente mais promissora do que qualquer promessa de regeneração em 24 horas. A ausência de resultados imediatos não implica, de modo algum, a impossibilidade de melhora significativa. A medicina contemporânea dispõe de recursos avançados para preservar, nutrir e, em determinadas condições, reparar tecidos cartilaginosos danificados. O processo, contudo, demanda tempo, disciplina e abordagens validadas empiricamente. O primeiro passo consiste em desmistificar as falsas promessas, elucidando as razões biológicas que as tornam inviáveis. Em seguida será apresentado um conjunto estruturado de estratégias comprovadas, capazes de promover melhorias tangíveis na saúde articular. O objetivo não reside em alimentar ilusões, mas em fornecer subsídios concretos para que o indivíduo possa assumir o controle efetivo de sua condição. Para compreender a impossibilidade de regeneração acelerada, é necessário analisar a natureza do tecido cartilaginoso. Considere, por exemplo, a articulação do joelho. Na interface entre o fêmur e a tíbia, encontra-se um tecido especializado, liso e resistente, denominado cartilagem articular. Sua função primordial consiste em permitir o deslizamento suave entre as superfícies ósseas, minimizando o atrito durante milhões de ciclos de movimento ao longo da vida. Essa estrutura é composta predominantemente por água, sustentada por uma rede de fibras colágenas que conferem resistência mecânica. Proteoglicanos, moléculas especializadas, atuam como esponjas microscópicas, retendo água e assegurando a capacidade de amortecimento ideal. Durante a juventude, a cartilagem apresenta-se espessa, hidratada e resiliente. Com o avançar da idade, no entanto, fatores como lesões, sobrecarga ponderal, predisposição genética ou desgaste natural comprometem sua integridade. Esse processo degenerativo, conhecido como osteoartrite, caracteriza-se pelo surgimento de fissuras na superfície cartilaginosa, redução de sua espessura e, em casos extremos, pela exposição direta do tecido ósseo subjacente. A consequência imediata é o aumento progressivo da dor e da limitação funcional. Surge, então, uma indagação fundamental: se a pele, ao sofrer uma lesão, cicatriza em poucos dias, por que a cartilagem não segue o mesmo padrão? A resposta reside em duas características anatômicas cruciais. Em primeiro lugar, a cartilagem é avascular, ou seja, desprovida de irrigação sanguínea. Enquanto tecidos como a pele e os músculos recebem um fluxo contínuo de oxigênio e nutrientes por meio da circulação, a cartilagem opera em um ambiente biologicamente isolado. Sua nutrição depende exclusivamente do líquido sinovial, um fluido viscoso que banha as articulações. A absorção desses nutrientes ocorre por meio de um mecanismo de compressão e descompressão, desencadeado pelo movimento articular. Durante a marcha, por exemplo, a pressão exercida sobre a cartilagem expulsa resíduos metabólicos, enquanto a liberação dessa pressão permite a entrada de fluido sinovial rico em nutrientes. A imobilidade prolongada, portanto, equivale a uma condição de inanição tecidual. O segundo fator limitante reside na escassez e na baixa atividade metabólica dos condrócitos, células responsáveis pela manutenção da matriz cartilaginosa. Essas células, aprisionadas na rede de colágeno e proteoglicanos que elas próprias produzem, apresentam capacidade proliferativa extremamente reduzida na idade adulta. A combinação desses dois elementos, ausência de vascularização e baixa atividade celular, torna a regeneração rápida um cenário biologicamente inviável. Não há vias de transporte para os materiais necessários à reconstrução tecidual, tampouco células capazes de executar tal tarefa em curto prazo. Quando ocorre alguma tentativa de reparo natural,
O resultado costuma ser a formação de fibrocartilagem, um tecido de qualidade inferior, semelhante a uma cicatriz, incapaz de reproduzir as propriedades mecânicas da cartilagem hialina original. As promessas de regeneração instantânea exploram a dor e a esperança dos indivíduos, oferecendo soluções simplistas para um problema complexo. Contudo, o conhecimento dos mecanismos biológicos subjacentes confere ao paciente a capacidade de discernir entre abordagens eficazes e charlatanismo. A boa notícia reside no fato de que, embora não existam atalhos, há um arsenal terapêutico robusto e em constante evolução, capaz de promover melhorias significativas na saúde articular. A abordagem ideal fundamenta-se em uma estratégia multifacetada, que combina intervenções básicas e avançadas. O alicerce desse tratamento consiste em medidas acessíveis, porém frequentemente negligenciadas, cuja eficácia a longo prazo supera qualquer solução paliativa. O primeiro pilar é a prática de atividade física inteligente. O movimento, conforme mencionado anteriormente, é essencial para a nutrição da cartilagem, mas não qualquer tipo de movimento. A inatividade prolongada acelera a degeneração, enquanto exercícios de alto impacto exacerbam o desgaste. A solução reside em modalidades de baixo ou nenhum impacto, como a natação, que oferece resistência sem sobrecarregar as articulações, ou ciclismo, que promove mobilidade sem gerar estresse mecânico excessivo. Outras opções incluem o uso de bicicletas ergométricas, elípticos, tai chi e yoga adaptada. Paralelamente, o fortalecimento da musculatura adjacente às articulações, como quadríceps, isquiotibiais e glúteos, atua como um sistema de amortecimento natural, reduzindo a carga sobre a cartilagem durante a locomoção. O segundo componente fundamental é o controle ponderal. A relação entre peso corporal e sobrecarga articular é implacável. Cada quilograma adicional exerce uma força equivalente a 3 a 6 vezes esse valor sobre os joelhos a cada passo. Assim, a redução de 10 kg pode aliviar entre 30 e 60 kg de pressão sobre as articulações a cada movimento. Considerando-se que uma pessoa realiza milhares de passos diariamente, o impacto cumulativo dessa redução é substancial, retardando a progressão da osteoartrite e atenuando a dor. Por fim, a nutrição anti-inflamatória desempenha um papel crucial. A osteoartrite não se limita ao desgaste mecânico, envolve também um componente inflamatório crônico de baixa intensidade, que acelera a degradação cartilaginosa. Uma dieta rica em compostos bioativos como ácidos graxos ômega 3, antioxidantes e polifenóis, pode modular essa resposta inflamatória, criando um ambiente mais favorável à preservação do tecido articular. Ambiente favorável à saúde articular. Nesse contexto, a priorização de alimentos ricos em ômega 3, como salmão, sardinha, nozes, sementes de chia e linhaça, revela-se fundamental. Igualmente relevante é a inclusão de frutas e vegetais coloridos, fontes abundantes de antioxidantes como mirtilos, morangos, espinafre, brócolis e pimentões. Especiarias como cúrcuma combinada com pimenta do reino para potencializar sua absorção, e gengibre destacam-se por suas propriedades anti-inflamatórias naturais, podendo ser incorporadas de forma estratégica à alimentação. Em contrapartida, a eliminação de elementos pró-inflamatórios torna-se imperativa. O consumo excessivo de açúcares, carboidratos refinados, gorduras trans presentes em alimentos processados, carnes vermelhas em demasia e preparações culinárias submetidas a altas temperaturas deve ser rigorosamente evitado. No que concerne à suplementação, é imprescindível adotar uma abordagem criteriosa, fundamentada em evidências científicas. O colágeno hidrolisado, por exemplo, fornece os blocos construtores essenciais para a síntese de cartilagem, com estudos indicando seu potencial na redução da dor e na melhora da função articular, embora não promova a regeneração completa do tecido. A glucosamina e a condroitina, componentes naturais da cartilagem, apresentam resultados clínicos variáveis. Porém, diversas diretrizes sugerem que sua combinação pode oferecer alívio moderado da dor e possivelmente retardar a progressão da degeneração cartilaginosa, especialmente em casos leves a moderados de osteoartrite. O ácido hialurônico oral, embora menos eficaz que sua forma injetável, tem demonstrado benefícios em alguns estudos, contribuindo para a melhora da dor e da função articular. É crucial salientar que os suplementos não possuem ação farmacológica imediata. Seus efeitos demandam meses de uso contínuo e não se manifestam uniformemente em todos os indivíduos. No entanto, devido ao seu perfil de segurança favorável, sua inclusão em um plano terapêutico integrado, sempre sob supervisão profissional, pode ser considerada uma estratégia válida.
Quando as medidas conservadoras não são suficientes, a medicina moderna oferece ferramentas mais diretas, capazes de alterar o curso da doença de maneira impensável há 2 décadas. Embora não constituam soluções milagrosas, essas intervenções representam avanços significativos no manejo da osteoartrite. A viscosuplementação, por meio da injeção intraarticular de ácido hialurônico, configura-se como uma terapia consolidada e eficaz. Analogamente à troca de óleo em um veículo, esse procedimento visa restaurar a viscosidade e a capacidade de amortecimento do líquido sinovial, proporcionando alívio da dor e da rigidez por períodos prolongados, além de facilitar a reabilitação. Embora não repare danos estruturais, sua aplicação otimiza a biomecânica articular, promovendo maior conforto e funcionalidade. A terapia com plasma rico em plaquetas, PRP, introduz uma perspectiva regenerativa no tratamento. Por meio da centrifugação do sangue do próprio paciente, obtém-se uma fração enriquecida em fatores de crescimento, derivados das plaquetas. Esses elementos atuam como sinais biológicos, estimulando a redução da inflamação, o controle da dor e a ativação dos condrócitos remanescentes, favorecendo a manutenção da matriz cartilaginosa. Embora o PRP não promova a formação de nova cartilagem ex-nihalo, sua capacidade de melhorar o microambiente articular e potencializar os mecanismos de reparo endógenos tem se mostrado promissora. Outra modalidade terapêutica de vanguarda é a terapia celular com células-tronco, particularmente aquelas derivadas do tecido adiposo ou da medula óssea. Inicialmente acreditava-se que seu principal mecanismo de ação residia na diferenciação em condrócitos, contudo, evidências recentes demonstram que seu efeito terapêutico decorre, sobretudo, do chamado efeito paracrino. Ao serem injetadas na articulação, essas células liberam um conjunto de moléculas com propriedades anti-inflamatórias e imunomoduladoras, protegendo os condrócitos da apoptose, recrutando células reparadoras e, em alguns casos, retardando a progressão da doença. Essa abordagem tem se mostrado uma opção viável para pacientes com osteoartrite moderada a grave, que buscam adiar ou evitar a substituição articular, com resultados encorajadores em termos de alívio da dor e melhora funcional. Quando as lesões são extensas ou localizadas, as intervenções cirúrgicas podem se fazer necessárias, embora não necessariamente impliquem a substituição total da articulação. Em casos de defeitos focais na cartilagem, especialmente em pacientes jovens e ativos, técnicas avançadas de reparo têm sido empregadas com sucesso. A microfratura, por exemplo, consiste em um procedimento de estimulação da medula óssea, no qual pequenas perfurações no osso subcondral induzem um sangramento controlado, atraindo células-tronco mesenquimais para a região lesionada. Essas células formam um coágulo que, ao amadurecer, origina um tecido fibrocartilaginoso capaz de preencher o defeito, aliviar a dor e restaurar parcialmente a função articular. Embora não reproduza a estrutura original da cartilagem hialina, essa técnica representa uma solução eficaz para lesões de menor extensão. Uma abordagem ainda mais sofisticada é o implante autólogo de condrócitos, considerado o método mais próximo da regeneração tecidual atualmente disponível. Esse procedimento é realizado em 2 etapas. Na primeira, uma biópsia de cartilagem saudável é coletada de uma área de suporte mínimo de carga e enviada a um laboratório especializado, onde os condrócitos são cultivados e multiplicados. Na segunda etapa, essas células são implantadas na lesão, frequentemente sobre uma membrana de colágeno, com o objetivo de gerar um tecido cartilaginoso de alta qualidade semelhante ao original. Trata-se da única técnica capaz de promover a regeneração de cartilagem hialina, com resultados duradouros e significativos. A fronteira da pesquisa inclui ainda o desenvolvimento de scaffolds inteligentes e biomateriais, que combinam engenharia de tecidos, células e fatores de crescimento. Essas estruturas biodegradáveis, quando implantadas no defeito, não apenas preenchem a lesão, mas também liberam fatores de crescimento de forma controlada e atraem células-tronco endógenas, guiando um processo de regeneração organizado e de alta qualidade. Diante desse panorama, como transformar essas informações em um plano de ação personalizado e concreto? É fundamental abandonar a expectativa por soluções imediatas. A chave para a saúde articular a longo prazo não reside em segredos obscuros, mas em uma estratégia estruturada em 3 pilares fundamentais. O primeiro consiste na construção de uma base sólida, composta por ações diárias e negociáveis.
A prática regular de atividade física adaptada às condições individuais, a manutenção de um peso corporal adequado. Cada quilograma perdido representa um alívio significativo para as articulações, e uma alimentação anti-inflamatória devem ser prioridades absolutas. A suplementação, quando indicada, deve ser orientada por evidências científicas e supervisionada por um profissional de saúde. Esse pilar é a base sobre a qual todas as demais intervenções se sustentam, e por isso, não pode ser negligenciado. O segundo pilar envolve a consideração de terapias biológicas. Caso a dor persista apesar das medidas iniciais, é essencial buscar a avaliação de um ortopedista ou médico especializado em medicina esportiva. A discussão sobre a viabilidade de injeções intraarticulares, PRP ou até mesmo terapia com células-tronco deve ser conduzida de forma criteriosa, pois essas abordagens podem redefinir o ambiente biológico da articulação, reduzir a inflamação, aliviar a dor e prolongar a funcionalidade, permitindo o retorno a um estilo de vida ativo. Por fim, o terceiro pilar abrange as opções cirúrgicas modernas. É importante reconhecer que os avanços na área têm ampliado significativamente o espectro de possibilidades, nem sempre limitadas à artroplastia total. Exames de imagem precisos como a ressonância magnética são essenciais para determinar se técnicas de reparo focal da cartilagem constituem uma alternativa viável. O primeiro passo concreto consiste em assumir o controle da própria saúde articular, deixar de ser um paciente passivo, à espera de soluções milagrosas, e tornar-se um gestor ativo do próprio bem-estar é uma mudança de paradigma fundamental. Nesse sentido, a marcação de uma consulta com um especialista configura-se como a medida inicial mais assertiva. Um diagnóstico preciso que determine o estágio da doença e as características específicas da lesão é indispensável para a elaboração de um plano terapêutico personalizado e eficaz. Constituem as alternativas mais realistas e adequadas ao seu contexto. É imperativo evitar a influência de propagandas e manchetes sensacionalistas, que frequentemente distorcem a realidade clínica em prol de interesses comerciais. Buscar informações em fontes confiáveis, questionar o profissional durante a consulta e compreender as particularidades do próprio corpo e da condição diagnosticada são atitudes essenciais para uma tomada de decisão consciente. Convém salientar que a regeneração completa da cartilagem em um curto intervalo de tempo configura-se como um mito desprovido de fundamentação científica. Contudo, a preservação, a proteção, a nutrição adequada e a otimização da saúde articular representam objetivos plenamente alcançáveis. Tais metas demandam, contudo, conhecimento especializado, comprometimento individual e orientação profissional qualificada. O enfrentamento da degeneração articular não se assemelha a uma corrida de velocidade, mas sim a uma maratona que exige persistência, estratégia e adaptação contínua. Com as informações ora apresentadas, o indivíduo encontra-se em posição privilegiada para trilhar esse percurso com maior segurança e eficácia. Em vez de buscar soluções milagrosas ou atalhos ilusórios, o foco deve recair sobre a construção de uma saúde articular sólida e duradoura. Cada ação consciente adotada no presente reverbera positivamente no futuro, possibilitando uma vida com menor limitação funcional e maior autonomia. A gratidão da versão futura de si mesmo, capaz de mover-se com menos dor e mais liberdade, será o reflexo direto das escolhas realizadas hoje.